Após a morte de Davi, Israel entrou em uma nova fase de sua história. O homem que havia unificado as tribos, conquistado Jerusalém e transformado uma nação fragmentada em um reino poderoso já não estava presente. Agora a responsabilidade de liderar o povo recaía sobre os ombros de seu filho, Salomão. Embora tivesse herdado um reino forte, estável e respeitado, ele compreendia que a missão diante dele era enorme. Governar uma nação inteira exigia muito mais do que ocupar um trono. Exigia sabedoria para tomar decisões, discernimento para resolver conflitos e capacidade para conduzir milhões de pessoas em direção a um futuro seguro. Foi nesse contexto que aconteceu um dos episódios mais conhecidos de toda a Bíblia. Em uma experiência marcante, Deus concedeu a Salomão a oportunidade de fazer um pedido. Diante de uma possibilidade tão extraordinária, muitos teriam pedido riquezas, poder, fama ou vitórias militares. No entanto, Salomão surpreendeu a todos ao pedir sabedoria. Reconhecendo suas próprias limitações, desejava possuir a capacidade necessária para governar corretamente o povo que havia herdado de seu pai. A resposta agradou profundamente a Deus. Salomão não buscou vantagens pessoais nem benefícios imediatos. Seu desejo era liderar com justiça e equilíbrio. A partir daquele momento, sua reputação começou a se espalhar por diversas regiões. Histórias sobre sua inteligência, sua capacidade de julgamento e seu discernimento passaram a ser comentadas por pessoas de diferentes povos. Em pouco tempo, seu nome tornou-se sinônimo de sabedoria. Um dos episódios que mais contribuiu para essa fama envolveu duas mulheres que compareceram diante do rei disputando a maternidade de uma criança. O caso parecia impossível de resolver. Não existiam provas claras, testemunhas confiáveis ou qualquer elemento que permitisse identificar a verdade. No entanto, através de uma solução inesperada e extremamente inteligente, Salomão conseguiu revelar quem era a verdadeira mãe. A notícia espalhou-se rapidamente e fortaleceu ainda mais sua reputação como um governante excepcional. Enquanto a fama do rei crescia, Israel continuava prosperando. O comércio expandia-se para diferentes regiões. Novas alianças eram estabelecidas. Mercadorias circulavam por rotas que conectavam Israel a diversos povos. A estabilidade política e econômica permitia que o reino alcançasse níveis de desenvolvimento jamais vistos até então. Aos poucos, a nação tornava-se uma das mais influentes do mundo conhecido. Mas entre todos os projetos que ocupavam a mente de Salomão, havia um que possuía um significado especial. Desde os tempos de Davi existia o desejo de construir um grande templo dedicado a Deus. Seu pai sonhou com essa obra durante anos, mas recebeu a missão de apenas prepará-la para a geração seguinte. Agora, finalmente, havia chegado o momento de transformar esse sonho em realidade. Assim começou a construção do Templo de Jerusalém. O projeto mobilizou milhares de trabalhadores e exigiu anos de dedicação. Materiais foram trazidos de regiões distantes. Pedras cuidadosamente preparadas foram transportadas até Jerusalém. Artesãos especializados participaram da ornamentação e dos detalhes da construção. Tudo era realizado com atenção e planejamento. O objetivo não era apenas erguer uma estrutura grandiosa, mas criar um local que representasse a importância da presença de Deus na vida do povo de Israel. À medida que a construção avançava, a expectativa aumentava. Pessoas de todas as partes do reino acompanhavam o progresso da obra. Muitos compreendiam que estavam testemunhando um momento histórico. O templo não seria apenas um edifício impressionante. Tornar-se-ia o principal símbolo espiritual da nação e um marco permanente da aliança entre Deus e seu povo. Após anos de trabalho, a construção finalmente foi concluída. Diante dos olhos dos israelitas surgia uma das obras mais impressionantes de todo o mundo antigo. Sua beleza chamava a atenção. Sua grandiosidade inspirava respeito. E seu significado ultrapassava qualquer valor material. Para o povo, aquele lugar representava muito mais do que pedras, madeira e ouro. Representava sua identidade, sua história e sua relação com Deus. A cerimônia de dedicação do templo transformou-se em um dos momentos mais emocionantes da história de Israel. Pessoas de diferentes tribos reuniram-se em Jerusalém para participar da celebração. A cidade encheu-se de alegria, gratidão e expectativa. O sonho que começou nos dias de Davi finalmente havia se tornado realidade. E naquele momento, Israel encontrava-se no auge de sua prosperidade, vivendo um período de estabilidade, riqueza e influência que jamais seria esquecido pelas gerações futuras. A dedicação do Templo de Jerusalém tornou-se um dos acontecimentos mais marcantes de toda a história de Israel. Pessoas de diferentes regiões viajaram até a capital para participar daquele momento histórico. Líderes, sacerdotes, autoridades e famílias inteiras reuniram-se para testemunhar a conclusão da obra que havia sido sonhada por Davi e realizada por Salomão. A cidade estava tomada por um clima de celebração e gratidão. Para muitos israelitas, aquele era o cumprimento de uma esperança que atravessava gerações. Durante a cerimônia, a Arca da Aliança foi levada para seu lugar dentro do templo. O mesmo símbolo que havia acompanhado Israel desde os tempos antigos agora encontrava um local permanente no coração da nação. O momento foi cercado de reverência e emoção. Salomão reuniu o povo e realizou uma grande oração, reconhecendo que nenhum edifício, por mais grandioso que fosse, poderia conter toda a grandeza de Deus. Ainda assim, aquele templo serviria como um símbolo da presença divina e como um local onde o povo poderia buscar orientação, perdão e comunhão. A conclusão do templo marcou o auge da Era Dourada de Israel. O reino desfrutava de estabilidade política, crescimento econômico e reconhecimento internacional. Jerusalém transformou-se em uma das cidades mais importantes da região. Comerciantes chegavam de lugares distantes trazendo produtos raros. Embaixadores visitavam a capital para estabelecer alianças e observar o desenvolvimento da nação. A fama de Salomão continuava crescendo e sua reputação ultrapassava as fronteiras de Israel. Foi nesse contexto que ocorreu um dos encontros mais famosos daquele período.
Uma rainha de uma terra distante ouviu relatos sobre a sabedoria de Salomão, a prosperidade de seu reino e a grandiosidade de Jerusalém. Curiosa para verificar se tudo aquilo era verdade, decidiu realizar uma longa viagem até Israel. Essa visitante ficaria conhecida como a Rainha de Sabá. A jornada foi longa e exigiu uma grande caravana carregada de presentes valiosos. Quando finalmente chegou a Jerusalém, encontrou uma realidade que superava tudo o que havia ouvido. Observou a organização do reino, a riqueza acumulada, a beleza das construções e a forma como Salomão administrava seus assuntos. Também apresentou perguntas difíceis ao rei, buscando testar a sabedoria que havia se tornado famosa em tantas regiões. Salomão respondeu a cada questão com clareza e discernimento. Quanto mais conversavam, mais a rainha ficava impressionada. Ao final da visita, reconheceu que a realidade era ainda mais extraordinária do que os relatos que haviam chegado até sua terra. Sua visita tornou-se símbolo do prestígio internacional alcançado por Israel durante aqueles anos. O reino parecia viver um período perfeito. A paz predominava. A economia prosperava. O templo estava concluído. A fama do rei espalhava-se pelo mundo conhecido. Mas, como tantas vezes acontece ao longo da história bíblica, os maiores perigos nem sempre surgem durante os tempos de crise. Muitas vezes aparecem justamente quando tudo parece estar dando certo. Com o passar dos anos, Salomão acumulou cada vez mais riquezas, poder e influência. Novos projetos foram iniciados. Novas alianças foram estabelecidas. O reino continuava crescendo em importância. Porém, lentamente, algumas mudanças começaram a ocorrer em seu coração. A mesma humildade que marcou o início de seu reinado começou a enfraquecer. A dependência de Deus que o levou a pedir sabedoria já não ocupava o mesmo espaço de antes. O processo foi gradual. Não aconteceu de um dia para o outro. Aos poucos, prioridades começaram a mudar. Influências externas ganharam espaço dentro do reino. Decisões que pareciam pequenas passaram a produzir consequências maiores do que qualquer pessoa poderia imaginar. O homem que havia começado sua trajetória como exemplo de sabedoria agora enfrentava desafios que nem mesmo toda sua inteligência conseguiria evitar. Enquanto o povo observava apenas a prosperidade visível do reino, sementes de problemas futuros começavam a ser plantadas. E essas sementes cresceriam ao longo dos anos seguintes, produzindo consequências que afetariam não apenas Salomão, mas também as gerações que viriam depois dele. O auge da glória de Israel ainda brilhava diante dos olhos de todos. Mas sem que a maioria percebesse, os primeiros sinais de uma futura divisão já começavam a surgir. E aquilo que parecia um reino inabalável estava se aproximando de uma transformação que mudaria para sempre o destino da nação. À medida que os anos passavam, as consequências das escolhas de Salomão tornavam-se cada vez mais evidentes. O rei que havia começado seu governo com humildade, buscando sabedoria para liderar o povo, agora administrava um dos maiores e mais ricos reinos do mundo conhecido. Jerusalém brilhava como símbolo de prosperidade. O templo atraía visitantes de diversas regiões. O comércio continuava crescendo e a influência de Israel alcançava territórios distantes. No entanto, por trás dessa aparência de estabilidade, problemas silenciosos começavam a se desenvolver. Para sustentar seus grandes projetos, construções monumentais e a estrutura do reino, cada vez mais recursos eram necessários. Tributos aumentavam, exigências administrativas tornavam-se mais pesadas e parte da população começava a sentir o peso das responsabilidades impostas pelo governo. Ao mesmo tempo, as alianças políticas estabelecidas ao longo dos anos traziam novas influências para dentro de Israel. Pouco a pouco, o coração de Salomão começou a se afastar dos princípios que marcaram os primeiros anos de seu reinado. O homem que havia pedido sabedoria agora enfrentava desafios diferentes daqueles que imaginou quando assumiu o trono. As preocupações com poder, influência e relacionamentos políticos começaram a ocupar um espaço cada vez maior. Aquela devoção que havia sido tão importante no início já não possuía a mesma intensidade. O mais perigoso é que essas mudanças aconteceram gradualmente. Não houve um único momento que marcou a transformação. Foram pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo. Escolhas aparentemente simples começaram a produzir consequências cada vez maiores. E aquilo que começou como uma mudança discreta acabou influenciando o futuro de toda a nação. Mesmo assim, Israel continuava prosperando. Aos olhos das nações vizinhas, nada parecia errado. Jerusalém permanecia rica. O templo continuava de pé. O comércio florescia. O reino ainda era respeitado por seus aliados e temido por seus adversários. Mas a estabilidade construída durante décadas começava a apresentar rachaduras invisíveis. Quando os últimos anos da vida de Salomão chegaram, ele já havia experimentado praticamente tudo o que seu mundo poderia oferecer. Riqueza, fama, poder, conhecimento e reconhecimento internacional faziam parte de sua realidade. No entanto, suas reflexões passaram a revelar uma compreensão profunda sobre a fragilidade das conquistas humanas. Depois de alcançar tudo aquilo que muitos sonham possuir, percebeu que nenhuma realização material é capaz de preencher completamente o coração humano. Enquanto isso, uma nova geração crescia em Israel. Muitos jovens não haviam conhecido as dificuldades enfrentadas nos tempos de Davi. Cresceram em meio à prosperidade, acostumados à estabilidade e ao prestígio internacional do reino. Poucos imaginavam que mudanças profundas estavam prestes a acontecer. Quando Salomão finalmente chegou ao fim de sua vida, Israel ainda era uma potência regional. O reino permanecia forte, rico e influente. Mas os problemas que se desenvolveram ao longo dos anos não desapareceram com sua morte. Pelo contrário, eles estavam prestes a se tornar ainda mais visíveis. Após sua partida, o trono passou para seu filho, Roboão. A sucessão parecia natural. Afinal, era assim que todos esperavam que acontecesse. Mas logo nos primeiros momentos do novo governo, ficou evidente que desafios importantes aguardavam o jovem rei.
Representantes do povo procuraram Roboão com um pedido simples. Eles não estavam exigindo riquezas nem privilégios especiais. Apenas desejavam que o peso das obrigações impostas durante os últimos anos fosse reduzido. Era uma oportunidade para fortalecer a unidade nacional e iniciar um novo capítulo de estabilidade. Roboão ouviu os pedidos e decidiu buscar aconselhamento. Alguns conselheiros mais experientes recomendaram moderação. Acreditavam que um gesto de compreensão aproximaria ainda mais o povo do novo rei. Outros, porém, apresentaram uma visão diferente. Defenderam uma postura mais rígida, argumentando que a demonstração de autoridade fortaleceria o governo. Diante dessas opiniões divergentes, Roboão tomou uma decisão que mudaria para sempre a história de Israel. Sua resposta provocou indignação. A insatisfação espalhou-se rapidamente. Líderes regionais começaram a questionar sua autoridade. Tribos inteiras passaram a demonstrar descontentamento. E aquilo que parecia impossível durante os reinados de Davi e Salomão finalmente aconteceu. O Reino Unido de Israel começou a se dividir. As tribos do norte romperam com a casa de Davi e escolheram Jeroboão como seu líder. A partir daquele momento, a nação passou a existir como dois reinos distintos. Ao norte surgiu o Reino de Israel, formado pela maioria das tribos. Ao sul permaneceu o Reino de Judá, governado pelos descendentes de Davi e tendo Jerusalém como sua capital. A divisão marcou o fim definitivo da Era Dourada iniciada por Davi e levada ao auge por Salomão. O reino que havia impressionado o mundo por sua riqueza, estabilidade e poder agora encontrava-se separado. Duas nações que compartilhavam a mesma origem começavam a seguir caminhos diferentes. E embora a divisão parecesse apenas uma questão política, ela produziria consequências muito mais profundas ao longo das gerações. Enquanto Judá mantinha Jerusalém e o templo como centro de sua identidade, o Reino do Norte começou a desenvolver seus próprios centros de adoração. Decisões tomadas por seus governantes acabariam afastando gradualmente o povo dos princípios que haviam guiado Israel durante séculos. Novos conflitos surgiriam. Novos reis assumiriam o poder. E, em meio a esse cenário de instabilidade, Deus levantaria homens para advertir a nação sobre os perigos que estavam diante dela. Esses homens seriam conhecidos como profetas. Suas mensagens atravessariam gerações. Suas palavras confrontariam reis, denunciariam injustiças e anunciariam acontecimentos que mudariam para sempre a história de Israel e Judá. E é exatamente aí que começa o próximo capítulo da nossa jornada pela história completa da Bíblia. A divisão do reino não foi apenas uma mudança política. Ela representou uma ruptura profunda na história de Israel. Durante os reinados de Davi e Salomão, o povo viveu unido sob uma única liderança, compartilhando a mesma capital, o mesmo templo e a mesma identidade nacional. Agora tudo havia mudado. Ao norte surgiu o reino de Israel, governado por Jeroboão. Ao sul permaneceu o reino de Judá, governado por Roboão e pelos descendentes de Davi. Duas nações nasceram daquilo que um dia foi um único reino. Nos primeiros momentos após a separação, havia esperança de que ambos os reinos encontrassem estabilidade. Porém, logo surgiram novos desafios. Jeroboão percebeu que muitos habitantes do Reino do Norte continuavam viajando para Jerusalém durante as grandes celebrações religiosas. Aquilo o preocupava. Em sua visão, manter essa ligação com Jerusalém poderia enfraquecer sua autoridade e aproximar novamente o povo da casa de Davi. Foi então que tomou uma decisão que marcaria profundamente o futuro do Reino de Israel. Em vez de incentivar a continuidade das peregrinações até Jerusalém, criou centros alternativos de adoração dentro de seu próprio território. O que parecia uma solução política transformou-se em um problema espiritual. Pouco a pouco, o Reino do Norte começou a se afastar dos princípios que haviam guiado a nação durante séculos. Enquanto isso, no Reino de Judá, Jerusalém continuava sendo o centro da vida nacional. O templo construído por Salomão permanecia de pé e a linhagem de Davi continuava ocupando o trono. Mas isso não significava que Judá estivesse livre de problemas. Ambos os reinos enfrentariam períodos de fidelidade e afastamento, momentos de prosperidade e tempos de crise. À medida que os anos passavam, uma realidade tornava-se cada vez mais evidente. O problema que dividiu a nação não havia começado com Roboão ou Jeroboão. Suas raízes eram muito mais profundas. As sementes daquela divisão foram plantadas ao longo de gerações. Pequenas escolhas, decisões equivocadas e prioridades mal definidas acabaram produzindo consequências que atingiram todo o povo. Essa é uma das grandes lições desse período da história bíblica. Muitas vezes, as maiores crises não surgem de um único acontecimento. Elas são construídas lentamente ao longo do tempo. Quando finalmente aparecem, parecem repentinas, mas na verdade são resultado de inúmeras decisões acumuladas. Foi exatamente nesse cenário que começaram a surgir homens com uma missão especial. Enquanto reis se preocupavam com poder, alianças e guerras, os profetas surgiam para lembrar ao povo aquilo que realmente importava. Eles não possuíam exércitos. Não governavam cidades. Não ocupavam palácios. Mas suas palavras atravessariam séculos. Esses profetas alertavam sobre injustiça, corrupção, orgulho e afastamento espiritual. Chamavam o povo ao arrependimento e lembravam que nenhuma riqueza, exército ou estratégia política seria suficiente para proteger uma nação que abandonasse seus princípios. Muitas vezes foram ignorados. Muitas vezes foram criticados. Muitas vezes enfrentaram oposição dos próprios líderes que tentavam ajudar. Mas continuaram transmitindo suas mensagens, porque compreendiam que o futuro da nação dependia não apenas de suas muralhas ou de seus soldados, mas das escolhas feitas por seu povo. Enquanto isso, além das fronteiras de Israel e Judá, grandes impérios começavam a crescer. Povos poderosos expandiam seus territórios e fortaleciam seus exércitos. A maioria das pessoas estava ocupada demais com seus próprios problemas para perceber que uma enorme ameaça estava se formando no horizonte. Em breve surgiriam nomes que marcariam profundamente a história das Escrituras.
Profetas como Amós, Oséias, Isaías e Jeremias levantariam suas vozes para advertir reis e multidões. Suas mensagens falariam sobre julgamento, arrependimento, esperança e restauração. Algumas de suas profecias atravessariam séculos e se tornariam fundamentais para a compreensão de toda a narrativa bíblica. Mas naquele momento, a maioria das pessoas não imaginava o que estava por vir. O reino havia sido dividido. O período de ouro de Israel havia chegado ao fim. Uma nova era estava começando. Uma era marcada por profetas, crises nacionais, invasões estrangeiras e decisões que determinariam o destino de duas nações. Os dias de glória vividos sob Davi e Salomão agora pertenciam ao passado. O futuro reservaria desafios muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Assim terminava mais um capítulo da história de Israel. Uma história que demonstrava como grandes conquistas podem ser perdidas quando a unidade é abandonada e como as escolhas de uma geração podem influenciar o destino das próximas. Mas também era o início de uma nova fase, na qual homens corajosos seriam levantados para proclamar mensagens de advertência, esperança e fé em meio aos tempos mais difíceis da nação. E seriam justamente essas vozes que preparariam o caminho para alguns dos acontecimentos mais importantes de toda a história completa da Bíblia.